Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 5 de fevereiro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso inicia os trabalhos legislativos de 2013. Veja como foram os discursos dos representantes dos três poderes na cerimônia. Deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, é o novo presidente da Câmara. Definida a mesa do Congresso, com representantes da direção das duas casas. E com a abertura dos trabalhos, parlamentares devem votar hoje o Orçamento da União para este ano. Agora, no Senado em Dia. O Congresso deve votar hoje o Orçamento da União para 2013. Quem traz as informações é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, convocou para 5 horas desta tarde a sessão do Congresso que vai apreciar a lei orçamentária. O Orçamento da União deveria ter sido votado em dezembro do ano passado, mas uma dúvida jurídica interrompeu o processo. Naquela ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, havia dado uma liminar suspendendo a reunião, a sessão que tinha derrubado os vetos à nova lei de distribuição dos royalties do petróleo. O ministro disse que era preciso votar os vetos em ordem cronológica, porque, do contrário, a pauta do Congresso ficaria trancada. Naquela ocasião, o então presidente do Congresso, o senador José Sarney, interpretou que toda a pauta ficava trancada. Posteriormente, o ministro Fux esclareceu que apenas a votação de vetos deveria ser suspensa. Mas não havia mais tempo para a votação do orçamento e os líderes fizeram um acordo para que essa peça orçamentária fosse analisada no dia 5 de fevereiro, exatamente o que deve acontecer hoje à tarde. O orçamento que vai ser votado prevê uma receita total de 2.276 bilhões de reais, um crescimento da economia de 4,5%, uma inflação de 4,9%. Ele prevê também uma reserva de 610 bilhões de reais para pagamento de juros da dívida e 110 bilhões para investimentos. André Ricardo. Obrigado, Ronaldo. O Congresso iniciou ontem os trabalhos legislativos de 2013 com uma cerimônia tradicional na história brasileira e a participação de representantes dos três poderes. Céu azul, quase sem nuvens no início da tarde. Alívio para as equipes do cerimonial, que no mês tradicionalmente chuvoso, dependem de São Pedro para decidir como será a cerimônia. A gente estava naquela expectativa se na última hora, 15 minutos faltando, que é quando a gente pode decidir, né? O que decidiria, se o roteiro sol ou se o roteiro chuva. O tempo ajudou e vai ser sol. O tradicional tapete vermelho e os últimos retoques no visual antes da solenidade, que acontece desde os tempos do Império. O Batalhão da Guarda Presidencial foi criado em 1823 e hoje nós herdamos as tradições do Batalhão do Imperador. Tudo pronto, mas por causa da eleição da presidência e mesa da Câmara, a cerimônia acabou atrasando mais de 1 hora. Escoltado por batedores, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, chegou junto com o novo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, eleito no início da tarde. Hasteamento de bandeiras, 21 tiros de canhão, revista de tropa. Depois das honras militares, como manda o ritual, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, subiu a rampa acompanhado pelo presidente da Câmara, secretários e diretores gerais das duas casas e parlamentares. No alto da rampa, Renan Calheiros foi recebido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, e pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que pelo segundo ano trouxe a mensagem presidencial. Juntos, eles se encaminharam para o plenário da Câmara, onde acontece a cerimônia. Diante de convidados, deputados e senadores, Renan Calheiros abriu os trabalhos legislativos de 2013. Declaro aberta a sessão solene, instalados os trabalhos da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura.
Foi escolhido ontem o novo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. A eleição do deputado sela o acordo feito no início de 2011 entre o PT e o PMDB, que determinava um rodízio dos dois partidos no comando da casa. Veja como foi a eleição na reportagem da TV Câmara. Uma vaga de presidente da Câmara, 4 candidatos. No plenário, cada um falou por mais de 15 minutos. A primeira foi a deputada Rose de Freitas. Também do PMDB, o deputado Henrique Eduardo Alves foi o segundo a falar. O terceiro candidato foi Júlio Delgado, do PSB. O quarto candidato foi o deputado Chico Alencar, do PSOL. Para ser eleito, bastaria que um deles conseguisse mais votos que todos os outros juntos. Foi exatamente o que aconteceu. O deputado Chico Alencar conseguiu 11 votos. Rose de Freitas, 47. Júlio Delgado, 185. Somados, não alcançaram a votação de Henrique Eduardo Alves. 271 votos de um total de 497. Ele foi eleito ainda em primeiro turno. Como presidente da Câmara, caberá ao deputado Henrique Eduardo Alves representar a casa. É ele quem vai selecionar o que entra em votação e como esse trabalho vai ser ordenado. Chegar a essa posição é mais um passo numa trajetória de 42 anos como deputado federal, em 11 mandatos consecutivos, 6 vezes líder do PMDB e agora, uma vez, presidente da Câmara dos Deputados. Eu já votei e já elegi 15 presidentes desta casa. Desculpe a emoção, mas imagine aí, um menino que entrou por aquela porta ali, eu estou me vendo hoje, 22 anos, me sentei ali, depois passei para pular, cheguei aqui como líder. Esse menino hoje se tornou presidente da sua casa. É uma emoção muito grande e, se Deus quiser, vamos respeitar cada vez mais a nossa casa e o Parlamento Brasileiro. Muito obrigado a todos e, num gesto de reverência, me levanto para agradecer. Muito obrigado. Com a eleição do comando da Câmara nessa segunda e do Senado na última sexta-feira, também ficou definida a mesa do Congresso, que tem representantes da direção das duas casas. Cabe a ela dirigir os trabalhos em sessão conjunta e promulgar as matérias de competência privativa do Legislativo. A mesa do Congresso Nacional tem como presidente o senador Renan Calheiros, presidente do Senado. Na primeira vice-presidência está o deputado André Vargas, que ocupa o mesmo cargo na mesa da Câmara. A segunda vice-presidência é preenchida pelo senador Romero Jucá. Na primeira secretaria da mesa do Congresso fica o deputado Márcio Bittar. E a segunda secretaria é ocupada pela senadora Ângela Portela, que representa o mesmo cargo no Senado. Como terceiro secretário está o deputado Maurício Lessa e, para quarto secretário, o senador João Vicente Claudino. A comunicação social do Senado vai ter um ombudsman. A palavra, de origem sueca, define o profissional que tem a função de receber críticas, sugestões e reclamações, além de mediar conflitos. O ato do então presidente José Sarney foi publicado no Boletim Administrativo do Senado na última sexta-feira. O ombudsman deverá exercer um papel crítico diante dos conteúdos de comunicação da Casa. O cargo será exercido por um servidor efetivo a ser indicado pelo diretor de comunicação social para um mandato de 2 anos. Durante a abertura dos trabalhos legislativos, ontem foram apresentadas as mensagens dos poderes judiciário e executivo. A ministra Gleisi Hoffmann trouxe um balanço feito pela presidente Dilma. E o presidente do Supremo Tribunal Federal listou projetos que o Judiciário espera que sejam aprovados pelo Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal pediu ao Congresso a aprovação de projetos que venham a facilitar a prestação de serviços à população por parte do Judiciário, como o Código de Processo Civil e o Código Penal. Sem os quais torna-se extremamente difícil o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em nosso país, que é o objetivo de todos nós. Há, creio eu, um consenso por parte do Congresso Nacional de que esses códigos precisam efetivamente avançar para a contemporaneidade da nossa sociedade e para uma sociedade que hoje vive uma dinâmica completamente diferente do que existia há 60, 65 anos atrás. Foram 2 mensagens de teor e duração bastante distintos.
Curta e concisa, a do Judiciário durou cerca de 10 minutos e destacou a harmonia e o diálogo entre os três poderes. Já a do Executivo, bastante extensa, a leitura durou mais de 1 hora, procurou dar conta de todas as ações governamentais no ano de 2012, mas teve forte ênfase na economia. A mensagem presidencial trazida pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e lida pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Márcio Bittar, iniciou lembrando as dificuldades do cenário econômico externo em 2012 e reconhecendo um crescimento do PIB abaixo do esperado. Utilizando uma grande quantidade de números e percentuais, a mensagem destacou a expansão do emprego, medidas de desoneração tributária, a relação dívida pública e PIB, a redução da taxa de juros, os investimentos estrangeiros e a redução das tarifas de energia como pontos a serem comemorados em 2012. A partir daí, a mensagem traçou um cenário amplamente favorável para a economia brasileira. Em 2013, o Brasil certamente colocará mais um tijolo na extraordinária e histórica obra da construção de uma economia mais competitiva e uma sociedade mais justa e com mais oportunidade para todos. O Congresso Nacional tem um papel fundamental de apoiar todas essas medidas econômicas que são medidas para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. O Brasil não pode voltar a não ter crescimento, o Brasil não pode retroagir, o Brasil tem que avançar. A mensagem presidencial nada traz de novo a não ser a reiteração de uma série de compromissos que já constavam das 2 mensagens anteriores. Em sua mensagem, a presidente Dilma Rousseff pediu ao Congresso a aprovação de algumas matérias, entre elas, novas regras para o Fundo de Participação dos Estados e a destinação dos royalties do petróleo para a educação. Interessa ainda ao Poder Executivo construir consensos que permitam evoluir no encaminhamento da tão necessária reforma política. E a reforma política também foi mencionada no discurso do presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros. Ele defendeu ainda a aprovação de mudanças na tramitação das medidas provisórias. Um discurso curto, mas que abordou questões econômicas e sociais. Para começar, as tão esperadas reformas. Além da questão federativa envolvendo o Fundo de Participação, o indexador das dívidas públicas, o ICMS e a partilha dos royalties, o Congresso deve ao país 2 reformas que podem garantir nosso futuro e assento entre as grandes nações. Me refiro, senhores senadores, senhores deputados, à reforma tributária e à reforma política. A reforma política com financiamento público exclusivo de campanha, entre outras inovações, proporcionará mais estabilidade com reflexos imediatos na economia interna. Além das reformas prometidas, o presidente Renan Calheiros anunciou urgência em debater o que ele qualificou de males que atingem o Congresso. Gostaria de comunicar que já nessa semana pretendo fazer uma reunião de trabalho com o presidente Henrique Eduardo Alves, a fim de pontualmente avançarmos na solução de 3 males que estão atrofiando o parlamento: as medidas provisórias, a aprovação e execução orçamentária, além da apreciação dos vetos presidenciais. O presidente do Congresso também lembrou que não é hora de antecipar o debate sobre as eleições presidenciais de 2014. A missão de todos nós é trabalhar muito para atenuar os efeitos da crise e deixar as miudezas para os pequenos. Estes são, senhores senadores, senhores deputados, os novos tempos, e eles não acolhem disputas intempestivas e intrigas dispersivas. Diante das incertezas recorrentes, considero prudente que o debate presidencial, tema, como disse e repito agora, absolutamente extemporâneo, seja congelado. O presidente do Congresso também pediu austeridade e defendeu a liberdade de expressão. Controle social com transparência absoluta, continuidade das reformas e defesa do nosso modelo democrático contra qualquer insinuação que pretenda restringir a liberdade de expressão no Brasil. Ele sabe, o senador Renan, o tamanho da responsabilidade de dirigir nessa quadra do Brasil o Congresso Nacional, o Senado Federal. Eu creio que nós vivenciamos um momento em que aumentou
a responsabilidade do parlamento e nós temos que cumprir com nossas obrigações. Não vejo da parte do governo, apesar das declarações da presidente e da ministra que a representou aqui na abertura da sessão legislativa, eu não vejo empenho efetivo nisso. A reforma política, por exemplo, constou do discurso de posse da presidente Dilma. Eu espero que haja realmente compromisso da maioria governamental em colocar essas questões para a deliberação do Senado. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.